noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para celebrar uma data muito especial, celebrar o nascimento do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, no culto de hoje vamos trazer à nossa memória o plano de Deus para a salvação da humanidade. Nós, durante o culto de hoje, vamos trazer à nossa memória, né, esse projeto de Deus que se fez realidade, que se tornou realidade e que faz parte da nossa história de salvação. Ele, Deus conosco, faz parte da história da salvação da nossa alma. Meu irmão e minha irmã, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Tem como título o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo divulgar o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meu irmão e minha irmã, as profecias se cumpriram. Porque muito antes desse momento, o Senhor já tinha falado através dos seus profetas, o Senhor tinha falado através do profeta Miqueias, que tinha dito assim, que de Belém Efrata sairia o governador de Israel. E através do profeta Isaías, o Senhor havia dito para aquele povo que o menino nasceria e o governo do mundo estaria sobre os seus ombros. As profecias se cumpriram, meu irmão e minha irmã. As profecias se cumpriram. Jesus nasceu. Jesus nasceu, né? Jesus nasce num momento muito importante da história da humanidade. Mas voltando aqui, para que a profecia se cumprisse, que de Belém Efrata
sairia o governador de Israel, o Senhor precisou mobilizar, não é, toda aquela politicagem da época, né, para que o censo fosse realizado, para que houvesse o recenseamento, porque então Deus preparou ali todo o seu projeto e foi encaixando, né, como se fossem as pecinhas de um quebra-cabeça, e foi encaixando pecinha por pecinha, e ali foi José e Maria para Belém, para que a promessa do Senhor se cumprisse naquele mundo e para o nosso mundo de hoje, né? Jesus nasceu, meu irmão e minha irmã. Jesus nasceu naquela época e hoje continua nascendo vivo, resplandecendo nos nossos corações. Como eu vinha falando, Jesus nasce num momento muito importante da história política do mundo da época, não é? Tanto César Augusto como Herodes, eles se consideravam a luz do mundo da época, mas eles se consideravam, porque eles, na verdade, eram os Césares da época, eles eram o centro das atenções, eles eram o centro das atenções políticas do mundo da época, né? Mundialmente, do mundo daquela época. Mas aí nasce Jesus resplandecendo a verdadeira luz e dizendo para o mundo daquela época que os Césares não eram a luz que iluminava o mundo, mas sim Jesus, o Filho de Deus, que vem para revelar a luz do Pai naquele mundo perdido. Assim como hoje, meu irmão e minha irmã, temos os nossos Césares, né? Temos os impérios dos poderosos, que se acham ser a luz do mundo. Mas eles não são, meu irmão e minha irmã, eles não são a luz do mundo. A luz do mundo é Cristo Jesus. Porque a luz do mundo chegou. A luz do mundo chegou há mais de 2000 anos atrás. A luz do mundo chegou. Nenhum César daquela época, nem da época de hoje, pode brilhar, porque quem brilha é a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É a luz do Pai, né? Através de Jesus. Meu irmão e minha irmã, chegou o Natal. Chegou o Natal. Louvemos e celebremos, porque a luz chegou. Boas notícias temos. A luz chegou trazendo boas novas, trazendo boas notícias. Eu quero cantar aqui junto com vocês o hino de número 19 do nosso inário evangélico. Em seguida vamos fazer uma oração. Mal suponha aquela gente que a Belém quer ir para, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciado e os pastores logo vêm que o Senhor, por Deus mandado, nasceu em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasceu em Belém. Triste mundo, a nova é certa, teus grilhões desfeitos são. Eis a porta franca aberta,
sai da vil prisão. Não te mostres duvidoso, este dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasceu em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasceu em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, que em Jesus o amor profundo salvou pecador. Confiança plena tende, não desprezará ninguém. Vinde, os braços vos estende, nasceu em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasceu em Belém. Amém. Vamos orar. Senhor, na tua presença nós estamos, ó Deus, para te dizer obrigada por ter planejado, Senhor, e esse projeto foi realizado e hoje em nossas vidas, Pai, nós podemos sentir a tão grande salvação, Pai querido, nos nossos corações. Podemos sentir, Senhor, a alegria, Senhor, de celebrar a luz do mundo, a tua luz que o seu Filho veio trazer a este mundo, ó Pai. E nós somos agradecidos, Pai, e agradecidas, Senhor. Senhor, que no decorrer deste culto nós possamos, Senhor, com os olhos da fé, com os olhos espirituais, enxergar no decorrer deste culto, Pai, através da palavra, através dos louvores, possamos enxergar, Senhor, esta luz que resplandece, Senhor, nas trevas deste mundo. Oh Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Meu irmão e minha irmã, nessa alegria da celebração do Natal, vamos entrar agora no nosso momento de ofertório, não é? O Senhor, Ele enviou o seu amado Filho Jesus Cristo para morrer por nós e nós estamos celebrando o seu nascimento hoje. Nós estamos trazendo à nossa memória essa trajetória, não é? Do nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que a nossa alegria aumenta, a nossa alegria dobra em poder depositar no altar do Senhor um pouquinho do muito que Ele tem nos dado. O aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deveria ganhar presentes, mas é Ele que nos presenteou durante os 365 dias do ano, não é? Ele nos trouxe o presente que é a dádiva da vida, é o dom de viver, nos proveu para nós o nosso alimento, mesmo nesses dias tão difíceis que nós atravessamos, o Senhor não deixou que na nossa mesa faltasse o nosso alimento, o Senhor não deixou que nós perecêssemos, não é? Então, nós temos
hoje motivos dobrados, não é? Motivos dobrados, a alegria maior de celebrar aí o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocando aí a expressão da nossa gratidão, dizer obrigada, Deus, aqui está a minha oferta de amor, e aqui, Senhor, está o dízimo, Senhor, de tudo que o Senhor proveu para mim durante esses meses de novembro, dezembro. Deus os abençoe, meu irmão. Eu sei que o Senhor já tem abençoado. Eu sei que o Senhor já tem abençoado rica e abundantemente, porque nós não ofertamos para sermos abençoados. Nós não dizimamos para sermos abençoados. Nós dizimamos porque somos fiéis e cumprimos a sua palavra, não é? Onde lá em Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, mas nós ofertamos como expressão da nossa gratidão. Nós trazemos no altar do Senhor a nossa oferta e dizemos para o Senhor: obrigada, Deus, porque o Senhor não permitiu que nada me faltasse. O Senhor proveu para mim, para minha casa, para toda a minha família, as nossas necessidades básicas. Meu irmão e minha irmã, aqui está aparecendo o número da conta, o nome da agência, né? Que é a agência Vila Luzita. Tudo aquilo que vocês precisam, o CNPJ da igreja, aqui embaixo ou aqui em cima, onde aparecer aí, não é? A Filipeta, vocês estejam prestando atenção. Se quiserem depositar na conta da igreja, quiserem fazer, não é dessa forma, louvado seja o nome do Senhor, faça como desejar. Mas também, se achar dificuldade, né, de fazer através do depósito bancário, tem ali a casa, o portão da nossa irmã tesoureira, a nossa irmã Andréia. Se vocês se sentirem mais à vontade em ir até o portão da nossa irmã, mas vá de máscara, viu? Por favor, vá de máscara, fique à vontade. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente. Um feliz e abençoado Natal para todos vocês. Amém, graças e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos para louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com grande prazer, estamos aqui reunidos para louvar e para bendizer o nome do nosso Deus que é santo, que é digno de todo louvor, digno de toda honra e toda glória. Convido você que está nos assistindo nesse momento para que você, onde você estiver, tire esse momento para que nós possamos partilhar esse momento com o Senhor em adoração, gratidão, devoção, para que nós possamos declarar para Ele todo o nosso amor, tudo aquilo que o nosso coração deseja, anseia. Nós ansiamos pela presença do Senhor e é isso que eu quero, é isso que eu espero. Eu convido você, irmão, irmã, para nesse momento junto comigo, vamos adorar e bendizer o nome desse Cordeiro que é santo, que nasceu, que cresceu, que nos ensinou nessa terra como viver e morreu pelos nossos pecados. Vamos adorar o nosso Senhor, que Ele merece. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus
mostra o caminho, Senhor, que devemos andar e seguir. Por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos. Em toda a sua maravilha, em toda a sua majestade. Nós te amamos e te desejamos cada dia mais, Senhor. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos ser abraçados por ti. Queremos ver a tua paz.
morremos por eles. O Senhor nos ama, Senhor. Infinitamente nós somos gratos pelo teu amor. Gratos porque o Senhor nasceu. Gratos pelo Pai que nos te deu, nos concedeu a oportunidade, pelo teu sangue sermos restituídos, lavados de todo o nosso pecado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua paixão. Nós te queremos mais. Eu quero estar cada vez mais perto de ti. Que a sua igreja também, Senhor, possa desejar cada dia mais estar mais perto. Que o Senhor nos leve, Senhor, de volta para o seu lar, Senhor. De volta, Senhor, para a tua casa. Que amor é esse, Pai, que nós não compreendemos. Que o mundo não compreende, Senhor. Não existe um amor como o seu. Obrigado, Jesus. Como pode me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já faz.
ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu recebo contato de seus olhos. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu vou depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu tô depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de adoração em tua presença, Pai. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, nessa semana, a última semana do ano, Pai. E que os nossos dias sejam abençoados pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Sabemos que o ano já está quase no final. Nós temos muito para te agradecer, Senhor. Então derrama a sua graça, Senhor, e a sua paz sobre a tua igreja. Que nessa véspera de Natal, Senhor, de Ano Novo, a tua glória seja derramada sobre nós, que nós possamos celebrar junto a ti, Senhor. Lembrando de quem o Senhor é, Jesus, quem o Senhor foi e quem você sempre será. O nosso amigo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que a sua paz esteja conosco nessas semanas tão especiais que estão chegando, Pai. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Declaramos aqui toda a nossa adoração e devoção a ti. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão. Que a graça do Senhor esteja sobre você e sua família. Desejo aqui, desde já, um Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe os seus corações em nome de Jesus. Graça e paz, meu querido, minha querida. Mais uma vez nós estamos aqui em um culto online, mas um culto muito especial, que é o nosso culto de Natal. Nós
Estamos aí, passamos por este ano, né? Passamos por ele e ele passou muito rápido. Na minha concepção, passou super rápido. Nós entendemos que o ano de 2020 foi um ano totalmente diferente, um ano em que a gente teve que se acostumar aí com algumas coisas, se acostumar a usar máscara, né? Se acostumar a passar álcool em gel na mão o tempo todo. E hoje eu quero te trazer uma palavra cujo título se chama Deus está conosco para nos guiar. Emanuel, o nome, né, que nós damos aí a Jesus, que significa Deus conosco, é o maior presente dado na história para nós. É o maior presente oferecido para mim e oferecido para você. E neste culto de Natal eu não poderia falar de outro Deus. Eu não poderia citar uma outra história. Eu não poderia falar de outra coisa que não dizer que Deus está conosco para nos guiar. Infelizmente, muitas vezes, devido aos nossos problemas, nós estamos envolvidos em coisas corriqueiras que acabam nos distanciando desse Deus Emanuel, esse Deus conosco que sempre está comigo, que sempre está contigo. Nós vemos as coisas acontecendo e às vezes não encontramos espaço para nos ajoelharmos e estarmos com este Deus, para celebrarmos a este Deus. E mesmo nós vivendo, mesmo neste tempo diferente que nós estamos vivendo, em meio a esse distanciamento, em meio a esse isolamento social, Deus ele não nos abandonou nem um segundo, nem por um minuto Deus ele nos deixou. Né? E aí eu posso dizer, né, que Deus ele me acompanhou durante esse ano em todos os momentos, nos tristes, nos alegres, no que eu estava eufórica, no que eu estava desanimada. Deus ele estava comigo em todos os momentos. Mesmo mesmo a gente estando nesse distanciamento, né, nesse isolamento social em que a gente vê poucas pessoas, nós não estamos nos vendo, Deus ele estava o tempo todo conosco. Ele tem planos para as nossas vidas, ele tem um cuidado para as nossas vidas, ele quer nos dar esperança de um futuro melhor, ele quer nos dar esperança de que nós estaremos num futuro bom, num futuro agradável, num futuro perfeito, e nós temos que nos relacionar com este Deus. E nós hoje, o meu convite para você é que nós possamos celebrar a luz do mundo. Celebrar esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, e que em nome de Jesus possamos, nas pequenas e nas grandes coisas, na dificuldade ou naquilo que nem é tanta dificuldade para nós possamos celebrar essa luz do mundo. Então eu quero te convidar a abrir comigo no texto de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. Mateus, Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento. No capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Mateus, nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. Diz assim então a palavra de Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem assim coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui. Vamos orar?
Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Queremos te agradecer por este culto de Natal, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor Deus, de forma distante, de forma online, mas, Deus, nós pelo menos temos, Senhor Deus, essa forma, Senhor Deus, para cultuarmos a Ti, para ouvirmos a Tua palavra. Deus, que o Senhor venha falar conosco e venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, ministrar sobre as nossas vidas, Pai. Falar conosco, Deus, derramar sobre nós a esperança e a luz, Deus. Que em nome de Jesus possamos ser, Senhor Deus, alcançados pela Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, o texto que nós lemos é bastante conhecido por nós. É o texto sobre o nascimento de Jesus. Quantas vezes nós não vimos peças, nós não vimos filmes, nós não vimos desenhos contando a história de Jesus, não é mesmo? E é o texto que conta a história do nosso Salvador Jesus Cristo. Então o texto aqui vai dizer que Maria, ela iria casar com José. Mas antes do casamento, como conta a história, ela acabou ficando grávida, né, do Espírito Santo. No entanto, José, ele não sabia que ela tinha ficado grávida do Espírito Santo. E o texto vai dizer que José era um homem justo e por causa disso ele não queria infamar, ele não queria que aquilo se infamasse, aquela notícia se infamasse, ele não queria difamar Maria e aí então ele resolve secretamente deixá-la, ele resolve secretamente desmanchar o contrato de casamento. E aí é importante a gente saber que de acordo com os costumes dos judeus daquele tempo, né? Os que iam se casar, eles antes de casar, eles firmavam primeiro um contrato de casamento. Então José, após saber dessa notícia, após saber que Maria estava grávida, ele quer desmanchar esse contrato que ele havia feito. No entanto, José é visitado através de um sonho por um anjo. E o anjo vai dizer então que Maria, ela estava grávida pelo Espírito Santo e orienta José a colocar o nome do menino, né, do filho de Jesus. E Jesus, ele quer dizer, né, o nome Jesus quer dizer o Senhor salva, né? E tudo isso aconteceu, o texto vai dizer, a fim de que se cumprisse uma profecia, onde uma virgem ficaria grávida e o filho receberia o nome de Emanuel, Deus conosco. Então a história vai dizer, vai se encerrar aqui a perícope, né? O trecho que nós lemos, dizendo que José, ele acordou, ele fez o que o anjo tinha ordenado, mas ele não conheceu Maria enquanto ela não tinha dado à luz. E no fim, ele dá o nome do menino de Jesus, né? Essa história, né, esses acontecimentos que a gente acabou de ler, segundo o apóstolo Mateus, é como uma novela. A gente lê e parece uma novela, né? Uma história contada, né? Em um ritmo muito rápido, porque Maria fica grávida, logo depois o anjo visita José, logo depois ele aceita, ele obedece. Então é uma história, é como se fosse uma novela contada em um ritmo rápido. Se você for ver aí, se você tiver com a sua Bíblia ainda aberta, você vai ver que antes do texto que nós lemos, tem a genealogia de Jesus. Nós vamos ver aqui a genealogia de Jesus sendo contada, né? Então, a gente vê que o Mateus, ele se preocupa em contar primeiramente sobre a linhagem terrena de Jesus. E a linhagem terrena de Jesus, ela é autêntica. E logo em seguida, depois de contar essa linhagem de Jesus, ele vai e salta diretamente para falar sobre o pai e a mãe terreno de Jesus. Ele nos mostra as dúvidas de José, ele nos mostra sobre o casamento com a Maria, né? A gente vê aí Maria, de certa forma, aceitando esse chamado de carregar, né, o Salvador do mundo. Nós vemos aí, então, que em todo momento a história, o nascimento, tudo aquilo que envolveria Jesus tem um direcionamento. Há um direcionamento, há uma direção, há um apontamento. É como se José, ele fosse guiado o tempo todo para aceitar aquilo que de fato precisava acontecer, né? Então, a gente vê aí, então, cada pedacinho dessa história
com um direcionamento, com algo acontecendo, né? José, ele é dirigido pelo anjo, ele é guiado, ele é orientado a seguir em frente, a casar com Maria. Nós vemos mais pra frente, nós sabemos dos 3 magos, né? 3 reis magos, que são homens sábios do Oriente, como eles foram conduzidos, né? Para chegar até Jesus, eles foram conduzidos por uma estrela para chegar até Jesus. Estes mesmos homens, né? Que são os magos, nós vamos ver aqui no capítulo 2, eles foram conduzidos por essa estrela e eles foram advertidos em sonho para não voltarem para Herodes. Porque o texto vai dizer que Herodes queria matar quem era esse Salvador que iria nascer. Então Herodes, ele dá um decreto para matar as crianças, né? E quando os magos, eles são... Herodes pede para os magos voltarem, os magos, eles têm um sonho para eles não voltarem e contarem para Herodes onde estava aquele menino. E eles acabam cumprindo aquilo que foi dito para eles no sonho. Então nós vemos aí que os magos, eles também tiveram uma direção, eles também foram visitados pelos anjos, né? A gente vê que Herodes, ele tem uma intenção prejudicial para as crianças naquele tempo. E aí então os magos, eles não voltam, não contam para Herodes onde o menino estava. Depois José, ele é novamente guiado a voltar, né? A fugir, né? Sair de Belém, ele vai para o Egito e depois ele volta de novo para a Judéia, para Nazaré. Ou seja, toda a história de Jesus, nós vemos que tem uma continuidade, tem um caminhar, sempre aparece um anjo para guiar, sempre tem uma direção para se seguir. Nós vemos aqui um Deus que continua guiando as pessoas. E essas pessoas, elas são obedientes. Os anjos aparecem a José, José escuta a voz do anjo e obedece. Os anjos aparecem aos magos e aí os magos obedecem. Em todo momento, na história do nascimento de Jesus, há uma direção dada e há uma obediência. E há uma resposta a essa direção de obediência. Então nós vemos um Deus que guia e continua guiando, um Deus conosco, que não é um acontecimento casual, mas é um Deus que está presente o tempo todo de forma intencional para nos ajudar a seguir o caminho que nós precisamos seguir. Ele acolhe e ele aceitou existir em nós. Deus, ele mora em nós e ele vive conosco a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus nas nossas vidas. Então nós entendemos que Deus, ele está conosco o tempo todo. Nós entendemos então que Deus, ele está estendendo a mão para nós o tempo todo, nos guiando. Assim como ele fez com José, assim como ele fez com os magos, ele faz conosco, está nos guiando, está conosco, está nos orientando. Mas nós precisamos também responder à orientação de Deus em obediência. Nós precisamos responder aquilo que Deus, que está conosco, está nos direcionando com obediência. Seguir aquilo que ele tem nos orientado, aquilo que ele tem nos conduzido. Deus, ele nos conduz nos nossos relacionamentos. Deus, ele quer nos conduzir nas nossas carreiras, nos nossos trabalhos, na nossa educação, nas nossas escolhas, nos nossos anseios, naquilo que nós temos medo. Se nós permitirmos que ele nos pegue pela mão e nos conduza, ele vai nos conduzir, porque ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele pode me guiar, ele pode te guiar, se nós dermos acesso a ele para que ele possa nos guiar e nos conduzir sabiamente e amavelmente. Mas o quanto você está pronto para que Deus te guie? O quanto você está pronto ou pronta para que Deus possa te direcionar para aquilo que ele tem para a sua vida, para aquilo que ele tem para você e para a sua família? No tempo de Moisés e de Josué, Deus, ele insistia repetidamente para que o seu povo não tivesse medo, pois o Senhor estava com ele. Deus, ele dizia para aquele povo, para Moisés e para Josué: vai, eu estou com vocês. O Senhor estava com ele. E o Senhor conduziu Moisés, depois conduziu Josué até a terra prometida. Deu a eles uma coluna, de fogo
colocou ali sobre eles uma coluna de fogo durante a noite, mandava maná do céu para aquele povo. Ele os guiou durante as batalhas, e eu já disse a vocês que o povo de Israel não sabia, não eram guerreiros, né? Não sabia o que eram batalhas, mas Jesus, ele guiou, né? Deus, ele guiou, Deus, ele orientou, Deus, ele sempre estava ali dizendo: não tenha medo. Davi também, né? E os outros salmistas, eles escreveram hinos sobre a presença constante de Deus em cada momento da vida deles. Ou seja, Deus, ele está o tempo todo conosco. Deus esteve com Moisés, com Josué, Deus esteve com Davi, com os salmistas, Deus esteve com José, pai de Jesus, com Maria, esteve com os magos e está conosco. Deus, ele esteve com cada um na história aqui, com cada homem, cada mulher que eu mencionei nesta pregação. Deus estava direcionando, Deus estava se fazendo presente com ele. E Jesus, ele se compara a Deus a um pai. Jesus, ele diz que Deus é um bom pastor que conhece cada ovelha pelo nome e que gentilmente guia suas ovelhas a pastos seguros. Deus, ele é um Deus de Emanuel. Deus é um Deus conosco e Deus está conosco para nos guiar. Se nesse momento de Natal, que é o momento de celebrarmos o nascimento de Jesus, você acha que Deus, ele não está contigo por causa das suas dificuldades, ou que Deus, ele não está contigo por causa daquilo que está acontecendo na sua casa, com a sua família, com aquilo que está acontecendo no mundo, não se esqueça que Deus é um Deus conosco. Deus está conosco para nos guiar. Deus está conosco para nos orientar, assim como ele tem feito durante toda a história do povo de Israel e assim como ele tem feito conosco. Deus é um Deus conosco. Deus, ele quer nos guiar. Ele é um pai, ele é um bom pastor que conhece, me conhece e te conhece, conhece cada ovelha pelo nome e gentilmente nos guia a pastos seguros. Mas será que você está pronto para Deus te guiar? Será que você está pronto e pronta para dizer: ok, Jesus, eu vou obedecer a sua voz? Eu vou ouvir aquilo que o Senhor tem me orientado? Será que nós estamos prontos para isso? Que em nome de Jesus nós possamos estar prontos para Deus nos guiar a pastos seguros. Como a gente já tem ouvido, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então que nós possamos deixar que esse Jesus, esse Emanuel, esse Deus conosco, esteja conosco e nos guie. Então, se o Deus que nós adoramos, o Deus que nós nos envolvemos, o Deus que nós cultuamos todos os domingos, se nós pensarmos que esse Deus não se preocupa conosco, nós estamos pensando em um Deus diferente. Nós estamos pensando e olhando para Deus de uma forma errada. Porque o Deus que nós adoramos é um Deus que se preocupa com as nossas decisões. É um Deus que se preocupa com as noites que nós não estamos dormindo. É um Deus que se preocupa com a nossa ansiedade. É um Deus que se preocupa com a nossa tristeza. É um Deus que se preocupa conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. E ele está verdadeiramente à disposição para caminhar com a gente, para nos guiar e nos guiar sabiamente e amavelmente a pastos seguros. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, tenha uma confiança inabalável naquilo que Deus, ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família e na vida da nossa igreja. Que em nome de Jesus, você, meu querido e minha querida, nesta noite, neste culto de Natal, nós possamos celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Emanuel, o Deus conosco. Que possamos celebrar na certeza de que esse Jesus, ele nasceu. Ele viveu durante essa terra, ele morreu por nós, ele voltou para o céu, mas ele permanece sendo um Deus conosco, porque ele mora em mim e ele mora em você. E ele se preocupa com as demandas da sua vida. Esteja pronto para deixar Deus te guiar. Deixe a Deus guiar a sua vida, o seu coração e a sua família. E certamente você estará passando por pastos seguros, em nome de Jesus. Permaneça firme, permaneça com fé nesse Deus,
Porque esse Deus, ele permanece comigo, esse Deus, ele permanece contigo, porque ele é um Deus Emanuel. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a colocar a sua mão no seu coração e que você possa repetir essa oração comigo aí na sua casa, em nome de Jesus. Querido Deus, peço para que me guie no caminho que devo seguir. Eu lhe dou, Senhor, total acesso à minha vida, à minha família, ao meu trabalho e a tudo, Deus, que envolve, Senhor Deus, a minha vida. Que o Senhor venha conduzir até o fim. Que o Senhor possa derramar sobre mim alegria, confiança. Que o Senhor possa aumentar a minha fé nesta viagem que o Senhor me convida. E que eu possa ter a certeza de que o Senhor estás comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que em nome de Jesus essa oração possa se tornar verdade sobre a sua vida. Que Ele possa te conceder alegria, que Ele possa te conceder confiança, que Ele possa te conceder a você a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida e sobre a sua família. E creia, meu querido e minha querida, que Deus, Ele está conosco. Que você tenha um Feliz Natal com a sua família e que em nome de Jesus você possa aproveitar esta data na certeza de que Deus, Ele está conosco, na certeza de que Jesus é o nosso Salvador e Ele tem estado conosco em todas as nossas batalhas, em todas as nossas alegrias, em todas as nossas tristezas, porque Ele é o Deus Emanuel. Que em nome de Jesus você possa festejar com a sua família, continuando aí em nome de Jesus se cuidando, usando máscara, passando álcool em gel. Aproveite esse momento, mas não se esqueça que nós ainda estamos em pandemia, então se cuide, se preserve em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Davi, assim como o Senhor foi com os salmistas, assim como o Senhor foi com Maria e José, com os magos, que o Senhor possa ser conosco, Pai. Que o Senhor possa se fazer um Deus presente, um Deus Emanuel. Pai, nos guia, Senhor Deus, nos orienta, Senhor Deus, nos mostra o caminho que nós devemos andar, Pai. E que possamos, Deus, a cada dia construir, Senhor Deus, uma fé inabalável em Ti, na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Eu quero abençoar cada família, Senhor Deus, que está assistindo a este culto. Que em nome de Jesus, Deus, cada lar venha se encher com a Tua paz, com a Tua alegria que excede todo entendimento, Pai. Deus, que em nome de Jesus, Senhor Deus, o Natal possa ser um Natal, Senhor Deus, alegre e cheio da Tua presença, cheio do Teu amor, Pai. Que possamos também, Senhor Deus, em nome de Jesus, continuarmos, Senhor Deus, nos cuidando, Pai. Usando máscara, passando álcool em gel, Senhor Deus, cuidando de nós e preservando a nossa vida e a nossa família. Que o Senhor possa ser com cada pessoa que está neste culto. Abençoa, Senhor Deus, a nossa semana e obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Deus, por ser um Deus Emanuel e um Deus conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está, Senhor Deus, com a nossa família, que o Senhor está nos guiando, Pai. Obrigado por todo o cuidado neste ano, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por cada momento em que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que, Deus, a Tua presença venha continuar invadindo cada lar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.